É possível viver no Brasil sem avenida movimentada, sem carro na porta e, em alguns casos, sem uma estrada ligando sua casa ao restante do país. Mas existe uma diferença enorme entre passar alguns dias num lugar isolado e construir uma vida ali. Quando o barco atrasa, a chuva fecha o caminho, ou uma emergência exige atendimento médico, o silêncio que parecia liberdade começa a cobrar organização, dinheiro e resistência. Na Praia do Bonete, no extremo sul de Ilhabela, essa diferença aparece antes mesmo de chegar. Não existe uma estrada comum levando até a comunidade. O acesso costuma ser feito pelo mar, ou por uma trilha de aproximadamente 12 quilômetros, atravessando trechos de Mata Atlântica, rios, pedras molhadas, subidas e cachoeiras. Para quem chega como visitante, a caminhada pode parecer uma aventura. Para quem mora ali, ela faz parte de uma geografia que determina quase tudo. O Bonete não é apenas uma faixa de areia escondida atrás da mata. É uma comunidade caiçara antiga, formada muito antes de a praia virar destino de pousadas, surfistas e viajantes procurando sossego. A vida local sempre esteve ligada ao mar, à pesca, às canoas, às pequenas plantações e ao conhecimento do tempo. O morador aprende a observar a direção do vento e o tamanho das ondas, porque o oceano não é só paisagem, é caminho. Quando o mar está ruim, o barco pode não sair. Quando a chuva pesa sobre a trilha, o acesso por terra fica mais difícil. Mercadoria, gás, material de construção e outras necessidades não aparecem simplesmente numa prateleira abastecida por caminhão. Tudo depende de transporte, previsão e custo. Ainda assim, existe escola, hospedagem, comércio pequeno e uma rotina permanente. Dá para viver isolado no Bonete, mas não fingindo que a cidade desapareceu. Em algum momento, quase tudo ainda precisa atravessar a mata ou chegar pelo mar. No Vale do Pati, no coração da Chapada Diamantina, o isolamento muda de forma. Não há praia nem barco. Há paredões de pedra, campos, rios, cachoeiras, trilhas longas e casas espalhadas no fundo de um vale onde veículos motorizados não chegam. Os principais caminhos partem de áreas como Guiné, Andaraí e Vale do Capão, mas o trecho final precisa ser vencido a pé. Para os moradores, animais de carga ainda podem fazer parte do transporte de mantimentos e materiais. É um lugar onde o tempo da distância volta a ser medido pelo corpo. Uma casa que parece próxima do outro lado do vale pode exigir descida, travessia de rio e outra subida. Chuva, calor, peso da mochila e condição da trilha mudam completamente a duração do percurso. Não existe a ideia urbana de entrar no carro e resolver alguma coisa em 20 minutos. Durante muito tempo, famílias do Pati viveram da agricultura, especialmente do cultivo de café. Com as mudanças econômicas e a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, a rotina local também mudou. Parte dos moradores passou a receber caminhantes dentro de casa, oferecendo comida, pouso e orientação. O turismo não acabou com o isolamento, apenas deu a ele uma nova função. Uma casa distante, que antes dependia quase somente da roça, pode hoje funcionar como hospedagem para quem atravessa o vale. A comida continua chegando ao prato depois de muito trabalho. O botijão não sobe sozinho. Uma telha quebrada não pode ser comprada na esquina. Até um móvel simples precisa enfrentar a trilha. O visitante dorme, toma café e segue viagem. O morador permanece quando a temporada termina, quando o movimento diminui e quando o vale volta a ficar quase em silêncio. Na ilha de Superagui, no litoral norte do Paraná, a separação é feita pela água. A região está dentro de um dos trechos mais preservados da Mata Atlântica costeira, cercada por manguezais, restingas, canais, praias longas e áreas de floresta. Não há ponte ligando a ilha ao continente. Para entrar ou sair, é preciso usar barco. A comunidade da Barra do Superagui possui pousadas simples, pequenos comércios, casas e caminhos onde a presença de automóveis praticamente desaparece. O abastecimento depende das embarcações.
uma compra maior, precisa combinar horário, espaço no barco e condição de navegação. O mesmo vale para quem precisa resolver documentos, buscar atendimento mais complexo ou trabalhar fora. O isolamento também existe por causa das regras ambientais. Superagui faz parte de um parque nacional criado para proteger ambientes frágeis e espécies raras. Isso impede que o crescimento siga a lógica comum de outros pontos do litoral, onde uma estrada chega, os terrenos são divididos, os carros aparecem e logo surgem prédios, estacionamentos e grandes comércios. É justamente a dificuldade de acesso que ajudou a conservar a paisagem. Mas ela também limita escolhas de quem vive ali. A praia pode parecer vazia durante quilômetros, enquanto a rotina da comunidade depende de redes familiares, pesca, turismo e viagens de barco. Em dias de movimento, chegam visitantes. Fora deles, fica mais claro que morar numa ilha não significa apenas ter o mar diante da janela. Significa depender dele até para sair de casa. Um pouco mais ao norte, no litoral do Rio de Janeiro, o Saco do Mamanguá forma outra espécie de mundo protegido pela geografia. Trata-se de uma entrada comprida e estreita do mar em Paraty, cercada por montanhas cobertas de Mata Atlântica. Em vez de uma praia única, existem pequenas faixas de areia, manguezais e comunidades caiçaras distribuídas pelas margens. Muitas casas não têm uma rua passando atrás. A frente da residência está voltada para a água porque é ali que fica o caminho. Barcos substituem carros. A baía funciona como avenida e o som de um motor se aproxima muito antes de a embarcação aparecer. Algumas praias também podem ser alcançadas por trilhas, mas o transporte mais prático continua sendo pelo mar. A vida isolada no Mamanguá pode parecer menos dura porque Paraty não está tão distante no mapa. Só que distância em linha reta não resolve tudo. É preciso chegar a Paraty-Mirim, encontrar embarcação, acompanhar o tempo e pagar pelo deslocamento. Uma família que mora numa área mais interna precisa planejar a ida ao mercado, à escola, ao médico e aos serviços que não existem na comunidade. Ao mesmo tempo, a pesca artesanal, o turismo comunitário, os pequenos cultivos e o trabalho ligado às embarcações mantêm parte da população no lugar. Não é uma vida cortada do mundo. Celular, energia, visitantes e produtos de fora chegaram. O que não mudou foi o formato do território. Sem uma estrada contornando as montanhas, a água continua decidindo por onde as pessoas entram, saem e carregam praticamente tudo. No Jalapão, a comunidade Mumbuca mostra um isolamento bem diferente. Em vez de oceano e mata atlântica, há cerrado, calor, areia, veredas e estradas longas de terra. O povoado quilombola fica na região de Mateiros, no Tocantins, separado dos grandes centros por um caminho que exige tempo e, dependendo da época, veículo adequado. Durante décadas, atravessar rios e enfrentar trechos difíceis fazia parte de qualquer deslocamento. A construção de uma ponte sobre o Rio Sono melhorou o acesso, mas não transformou Mumbuca num bairro urbano. A comunidade continua cercada por uma paisagem de baixa densidade populacional, onde uma falha mecânica, a falta de combustível ou uma chuva forte não são pequenos incômodos. A principal imagem ligada a Mumbuca é o capim dourado. O artesanato feito com as hastes brilhantes e a seda do Buriti passou de tradição local a fonte importante de renda. Bolsas, chapéus, potes, brincos e objetos decorativos viajam para muito longe, mesmo que a comunidade permaneça fisicamente distante. É um isolamento curioso. O produto circula mais do que muitas das pessoas que o produzem. Viver ali depende de respeitar o ritmo da colheita, as regras de manejo, a disponibilidade de matéria-prima e o movimento de visitantes do Jalapão. Não bastaria comprar um terreno, levantar uma casa e imaginar uma vida autossuficiente. Mumbuca é uma comunidade com memória, parentesco, práticas coletivas e identidade quilombola. O isolamento funciona porque existe cooperação. Sem ela, a distância ficaria muito mais pesada.
Em Corumbau, no sul da Bahia, a sensação é de estar perto e longe ao mesmo tempo. Pelo litoral, Caraíva parece quase ao lado. Pela estrada, dependendo do ponto de partida, o caminho pode ser longo, com dezenas de quilômetros de terra e trechos que pioram depois da chuva. Essa diferença explica por que uma praia tão bonita conseguiu permanecer menos ocupada do que outros destinos da Costa do Descobrimento. A ponta do Corumbau avança sobre o mar num banco de areia que fica mais evidente na maré baixa. Em volta, há coqueiros, barcos de pesca, pousadas pequenas, restaurantes e casas espalhadas. O lugar não está abandonado. Há atividade turística e moradores permanentes. Só não existe a mesma facilidade de abastecimento e circulação encontrada em praias ligadas diretamente a uma rodovia movimentada. Quem vive em Corumbau precisa pensar na estrada antes de fazer uma compra grande, marcar um compromisso ou depender de um serviço especializado. Na temporada seca, o percurso pode ser cansativo, mas viável. Depois de muita chuva, buracos, lama e erosão aumentam o tempo e o custo da viagem. Pelo mar, a situação depende das condições da água e da disponibilidade de embarcação. O turismo trouxe renda e aumentou o interesse pela região, mas também trouxe uma contradição. Quanto mais fácil se torna chegar, maior a pressão por construções, terrenos e serviços. Corumbau continua isolada justamente porque o caminho ainda filtra o movimento. A estrada ruim incomoda o morador, afasta parte dos visitantes e, ao mesmo tempo, impede que a praia seja ocupada na mesma velocidade de outros lugares da Bahia. Na ilha de Boipeba, o isolamento já convive com uma estrutura turística mais conhecida. Há pousadas, restaurantes, comércio e circulação constante de visitantes. Mesmo assim, não existe ligação rodoviária direta com o continente. A chegada envolve lancha, barco ou uma combinação de estrada e travessia. Velha Boipeba concentra a maior parte dos serviços, mas basta seguir para áreas como Moreré, Monte Alegre, São Sebastião da Cova da Onça ou praias mais afastadas para a sensação mudar. Os caminhos podem ser de areia, trilha ou mar. Mercadorias chegam por embarcação e depois precisam ser distribuídas dentro da ilha. Um produto barato no continente pode custar mais, porque carregou junto o preço da travessia. Isso não impede uma rotina completa. Há moradores, crianças indo para a escola, pescadores saindo cedo, trabalhadores transportando carga e pessoas que passam a vida inteira ali. O engano seria achar que Boipeba inteira funciona como uma pousada diante da praia. O visitante escolhe a melhor época, reserva transporte e vai embora quando termina a estadia. O morador enfrenta também a maré ruim, a baixa temporada e a necessidade de sair para resolver aquilo que a ilha não oferece. Ainda é possível encontrar áreas com poucas casas e quase nenhum ruído de motor. Mas viver isolado em Boipeba exige alguma fonte de renda compatível com a ilha. Pesca, agricultura, transporte, comércio, construção e turismo sustentam boa parte da rotina. Sem trabalho local ou renda trazida de fora, a beleza da paisagem não paga combustível de lancha, material de obra, nem uma viagem urgente ao continente. Caraíva parece desafiar a lógica de que todo destino famoso deixa de ser isolado. O povoado se tornou conhecido, ganhou pousadas, restaurantes e movimento intenso em certas épocas, mas o núcleo antigo continua separado pela travessia do rio. Os carros ficam do outro lado. Passageiros e bagagens seguem em canoas e as ruas internas são de areia. Essa pequena travessia muda o lugar inteiro. Sem automóveis circulando pelo centro antigo, não há avenidas asfaltadas, estacionamento diante das casas, nem caminhões entregando mercadoria de porta em porta. Tudo o que entra precisa atravessar o rio e continuar de outra forma. Mala, alimento, bebida, eletrodoméstico, material de construção. A distância final pode ser curta, mas exige trabalho manual e transporte adaptado. Só que Caraíva já não oferece o mesmo tipo de isolamento encontrado no Vale do Pati ou em Superague.
Durante feriados e férias, o movimento pode ser grande, os preços sobem e o silêncio desaparece em certos pontos. O isolamento ali está menos na ausência de pessoas e mais na quebra física entre o povoado e a estrada. Fora da temporada, a rotina volta a ficar mais evidente. Pescadores, barqueiros, comerciantes, trabalhadores das pousadas e comunidades indígenas próximas continuam vivendo numa região em que qualquer necessidade mais complexa exige deslocamento. A canoa que parece pitoresca numa fotografia é parte diária do sistema de transporte. Sem ela, o povoado praticamente para. Em Afuá, no Pará, não é o mar que separa uma praia, nem a montanha que bloqueia uma estrada. É a própria água sobre a qual a cidade foi construída. Localizado no arquipélago do Marajó, o município é cercado por rios e igarapés. A sede urbana cresceu sobre áreas alagáveis, com casas e vias elevadas. Em vez de ruas comuns, há passarelas. Carros não fazem parte da circulação cotidiana da cidade. Bicicletas, triciclos e bicitáxis ocupam o espaço que em outros municípios seria dominado por motos, ônibus e automóveis. Para viajar a outras cidades, a embarcação é essencial. Macapá, do outro lado do sistema fluvial, acaba funcionando como uma referência mais prática do que muitos pontos do próprio Pará. Afuá prova que isolamento não significa necessariamente morar numa cabana solitária. Há comércio, prefeitura, escolas, festas, vizinhança e movimento. O que existe é uma cidade inteira funcionando fora do padrão rodoviário brasileiro. Quando alguém compra uma geladeira, recebe mercadoria ou precisa transportar um paciente, a solução não pode depender de um carro chegando pela rodovia. Não há rodovia. A população adaptou o desenho da cidade ao terreno. Surgiram veículos movidos a pedal capazes de carregar pessoas, compras e bagagens. As passarelas determinam o tamanho e o peso do que circula. O som urbano não é feito de buzinas e escapamentos, mas de conversas, bicicletas e motores de barcos nas margens. É possível viver ali sem carro porque toda a cidade aprendeu a viver assim. Sozinho, seria difícil. Coletivamente, virou rotina. Guaraqueçaba fecha esse caminho por um motivo estranho. É uma cidade continental, que durante muito tempo pareceu ter o acesso de uma ilha. Localizada no litoral norte do Paraná, entre baías, rios, manguezais e montanhas da Serra do Mar, ela pode ser alcançada por barco a partir de Paranaguá ou por uma longa estrada que sai da região de Antonina. No mapa, a ligação terrestre existe. Na prática, trechos sem pavimentação, buracos, lama, poeira e velocidade baixa fizeram a viagem ganhar fama de demorada. Em períodos chuvosos, a dificuldade aumenta. Não é necessário atravessar uma trilha a pé, nem pegar uma canoa para entrar na cidade. Mas o caminho terrestre ainda exige mais planejamento do que a distância sugere. Esse isolamento ajudou a manter ao redor uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica. Guaraqueçaba está cercada por unidades de conservação, reservas e comunidades espalhadas por ilhas e margens de baía. A cidade funciona como ponto de apoio para lugares ainda mais afastados, entre eles a própria ilha de Superague. Ao contrário de uma praia pequena, Guaraqueçaba possui centro urbano, serviços públicos, comércio e bairros. Ainda assim, a população sente o peso da ligação precária com o restante do estado. Mercadorias encarecem, viagens médicas ficam mais complicadas e oportunidades de trabalho diminuem. A preservação da floresta não pode ser usada como desculpa para abandonar quem mora no caminho. Talvez essa seja a parte menos óbvia de viver isolado. A paisagem pode oferecer água, peixe, floresta, espaço e silêncio. Mas ninguém vive apenas disso. É preciso ter renda, transporte, atendimento, energia, comunicação e alguma forma de contar com outras pessoas quando o caminho falha. Nesses lugares, o isolamento continua possível, não porque cada morador vive sozinho, mas porque as comunidades aprenderam a enfrentar juntas
aquilo que a estrada, o rio, o mar e a distância ainda não resolveram.